A paz do Senhor, irmãos. Aqui quem está falando é a diaconisa Raquel, do Guarujá. E eu estou muito feliz porque faço parte do grupo Vencedoras em Cristo. E daqui do Guarujá, eu posso dizer que esse grupo, Vencedoras em Cristo, ele tem transformado a minha vida completamente. Desde o momento que eu entrei no grupo, eu posso testemunhar, testificar o tamanho do amor e da misericórdia, da graça de Deus sobre a minha vida, o quanto esse grupo contribuiu para a minha edificação espiritual, crescimento espiritual. Fui alcançada por bênçãos, por milagres, por maravilhas, acompanhando em cada culto, né, que nós temos, toda semana nós temos culto no grupo, e eu sou prova, irmãos, do quanto o Senhor, ele tem operado, né, em nosso meio, através de todas as irmãs, da missionária Ivaneide, né, as irmãs fazem parte do grupo Vencedoras em Cristo, podem testificar o quanto o Senhor opera em nosso meio. E eu estou aqui justamente hoje para estar dando um dos testemunhos que foram muito fortes, né, no grupo Vencedoras em Cristo. Eu moro no Guarujá e foi logo na pandemia do coronavírus, do Covid. Eu estava trabalhando de casa, né? Eu sou professora, então as escolas pararam e eu estava trabalhando de casa. E teve uma amiga nossa que durante esse momento da pandemia, né, foi bem no começo, ela chegou a perder, infelizmente, o sogro e a cunhada. Então ela já estava muito fragilizada. Ela perdeu, infelizmente, os dois faleceram de Covid. E pouco tempo depois chegou para nós a notícia, era num domingo à noite, que ela tinha sido internada, também diagnosticada com Covid-19. E nós ficamos, assim, muito apreensivas, com muito receio, porque ainda não tinha vacina, ainda estava muito no começo. E na hora eu falei, nós vamos orar. Uma amiga minha me avisou, falei, nós vamos orar em nome de Jesus. Ainda pensei em colocar no grupo Vencedoras em Cristo no próprio domingo. Não coloquei porque o horário já era tarde, para não incomodar algumas irmãs, mas cheguei a comentar com a missionária Ivaneide, né, para pedir oração por ela, porque ela estava internada no hospital com Covid. No dia seguinte, isso foi no domingo, na segunda é o dia que geralmente é feito o culto, né? No grupo Vencedoras em Cristo, culto online. E aí eu peguei, estava em casa me preparando, ia participar do culto, né? Online, daqui do Guarujá. E enquanto eu estava no meio da tarde, de umas 4h e meia para 5 horas da tarde, essa minha amiga, que tinha me avisado que a Dayana, que é a nossa colega de trabalho, estava internada, me ligou desesperada, chorando, falando que o médico, pedindo pra gente orar pela Dayana, urgente, colocar em todas as orações, falando que a Dayana estava sendo transferida para a UTI, e o médico falou que na vida dela somente um milagre, porque ela estava com 70% do pulmão dela comprometido pelo Covid. 70%. E o caso dela estava muito sério, muito crítico, e ela estava sendo transferida pela UTI naquele momento. Eu acalmei minha amiga e eu falei, não, em nome de Jesus, vou orar sim, nós vamos orar, Deus, né, vai colocar as mãos, seja feita a vontade dele, mas a gente vai orar crendo que ele pode fazer, se for da vontade dele, ele vai fazer um milagre. E aí, na mesma hora, irmãos, eu estava varrendo a minha casa ainda, eu lembrei, eu falei, eu vou mandar mensagem para a missionária Ivaneide, eu sei que hoje tem culto à noite, eu vou mandar no privado dela e a gente depois no culto intercede pela vida dela, né? E eu mandei mensagem para a missionária Ivaneide na mesma hora, falando, missionária, olha, contei, a Dayana, ela é evangélica, ela é da Assembleia de Deus, e aí eu contei, falei, irmã, ela está com 70% do pulmão dela comprometido, né? Eu sei que hoje tem culto e eu creio no trabalhar, no agir de Deus, na vida dela, se for da vontade dele, e que o Senhor possa fazer a obra, né? Eu peço para que a senhora coloque, né, presente nas mãos do Senhor a vida da Dayana, e no culto a gente possa também estar orando, né? E assim eu fiz. Irmãos, assim que eu acabei de falar com a irmã, ela entrou no grupo na mesma hora e pediu para as irmãs estarem orando, e ela fez a oração na hora, ali online, na hora, às 5 e pouco da tarde, pela Dayana, pedindo para que o Senhor, ele agisse na vida dela, repreendesse
E eu lembro que na oração ela falou assim: Senhor, segundo os médicos, ela está com 70% do pulmão comprometido. Mas o Senhor é Deus. Eu falo e eu me arrepio, porque eu lembro exatamente das palavras. Ela falou: o Senhor é Deus fiel para reverter essa situação, para ela ficar com 70% do pulmão limpo, em nome de Jesus. E ela fez uma oração lindíssima, e na hora nós sentimos muita presença de Deus, porque foi muito forte. E amém. Quando foi à noite, participamos do culto, e no culto ela lembrou, né, da Dayana, e Deus usou ela no hino: vai lá, Senhor, vai lá, visita agora as irmãs, vai lá. E ela foi falando, e na hora ela falou: vai lá, Senhor, vai lá, visita a irmã Dayana, vai lá. Ela falou de várias pessoas, e quando ela começou a falar da irmã Dayana, ela falou: visita a irmã Dayana, Senhor, dê saúde a ela. Aí Deus a tomou completamente para estar agindo ali naquele momento de louvor, numa oração, falando para que o Senhor restaurasse a saúde dela, visitasse, entrasse naquela UTI naquele momento e restaurasse a saúde dela, se fosse o querer do Senhor. E, irmãos, ela acabou o louvor, foi lindo o mover de Deus no culto, nesse momento do louvor. 10 minutos depois, exatos 10 minutos depois que ela fez ela já tinha feito oração à tarde, que ela fez essa oração através do louvor no culto. 10 minutos depois, eu recebi a mensagem da minha amiga, dessa que pediu oração pela Dayana, falando que a filha dela tinha acabado de ligar para ela, que a filha da Dayana tinha acabado de ligar para essa minha amiga, avisando que o boletim médico tinha acabado de sair naquele momento, às 8 horas da noite, que era o horário que a irmã estava louvando o hino, profetizando sobre a vida da Dayana, que o médico falou: eu não sei o que aconteceu, mas o quadro da Dayana foi revertido. Para a glória do Senhor, a Dayana estava com 70% do pulmão limpo. Somente de 30% a 25% do pulmão dela estava comprometido. Então, naquela mesma hora, o Senhor ele restaurou a saúde da Dayana. E eu glorifico ao Senhor, porque depois eu conversei quando ela estava em casa e tal, e contei, eu mandei todo o testemunho para ela, mandei a oração, mandei os hinos. Ela agradeceu muito por esse agir, por essa oração dos irmãos, e ela falou que ela sentiu ali na UTI, era somente ela, os aparelhos, né, por ser Covid, não podia ficar mais ninguém, a enfermeira passava de vez em quando, e ela sentiu que naquele momento entrou alguém no quarto dela, alguém de branco, aleluia, e restaurou a saúde dela. Ela falou que ela sentiu o ambiente mudar, e aquilo, ela falou que aquela presença que entrou no quarto dela tirou todo o cansaço, ela conseguiu respirar melhor, e a partir daí o Senhor fez a obra. Depois de 3 dias, a irmã Dayana saiu do hospital, teve alta e está curada para a honra e glória do nome do Senhor Jesus. Então, esse é um dos grandes testemunhos, milagres que o Senhor tem operado através do grupo Vencedoras em Cristo, através das irmãs mulheres que oram e intercedem umas pelas outras, como objetivo do Vencedoras em Cristo. Eu deixo a igreja na paz do Senhor.